A gente vai falar agora exatamente sobre a ida do Abraham Weintraub para o Banco Mundial, mas nesse contexto todo aqui, meus caros Josias de Souza, Thaís Oyama e Rodrigo Constantino, eu tô dando uma olhada aqui no Twitter e teve um tweet que me chamou muito a atenção, eu gostaria de falar ele exatamente agora aqui para vocês, que eu acho que vale um comentário. O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, fez um tweet há mais ou menos uma hora dizendo o seguinte: agenda pública do dia do governo. O presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e o vice-presidente general Hamilton Mourão recebeu o jornalista Guilherme Amado. Para quem não sabe, o Guilherme Amado é colunista da revista Época do Grupo Globo, ou seja, esse tweet muito provavelmente seja aí uma alfinetada do filho do presidente da República, agora no vice-presidente da República. Mas falando aqui de Weintraub, o Banco Mundial informou por meio de nota que recebeu do governo brasileiro a indicação de Abraham Weintraub para o cargo de diretor executivo no Conselho Administrativo da entidade. Para que assuma o posto, a nomeação precisa ser aceita pelos demais países do grupo do qual o Brasil faz parte. Ele deverá cumprir o restante do mandato atual, que termina em 31 de outubro de 2020, quando será necessária uma nova nomeação e uma nova eleição. Nas redes sociais, Weintraub afirmou que deixará o Brasil rumo aos Estados Unidos o mais rápido possível. Abro aspas para o agora ex-ministro: não quero brigar, quero ficar quieto, me deixem em paz, porém não me provoquem. Ainda na sua conta no Twitter, Weintraub rebateu uma afirmação de ontem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que ele acusa o ex-ministro de ter trabalhado como economista do Banco Votorantim, que, segundo Maia, quebrou em 2009. Weintraub disse que o banco nunca quebrou e que existe até hoje, que tem honra da trajetória dele e que Rodrigo Maia mente. Thaís Oyama, um panorama aí de toda essa crise política. Eu já falo do tweet aí do Carlos Bolsonaro, mas antes, para não perder aqui a liga, eu queria saber o que aconteceu com as convicções do ministro Weintraub, ex-ministro, né? Porque o Abraham Weintraub, assim como todo olavista, ele sempre foi um ferrenho antiglobalista, ou pelo menos era, até o presidente Bolsonaro acenar com essa boquinha do Banco Mundial. Para quem não está familiarizado com o termo, o antiglobalismo é basicamente uma reação à globalização. É uma tese bastante paranoica que tem origem no conceito um pouco equivocado aí de nacionalismo. Então, os globalistas pregam, os globalistas entre eles, por exemplo, o chanceler Ernesto Araújo, que também é outro ferrenho defensor dessa tese olavista. Então, eles dizem que existe uma conspiração de forças destinada a construir um governo mundial que é para acabar com a soberania dos povos, né? Acabar também com a religião, a cultura e as crenças dos povos. E essa conspiração, ela teria a cumplicidade de arquibilionários como Jorge Soros, dos comunistas, a China, claro, incluída, e principalmente de certas organizações multilaterais. E que organizações são essas? A ONU, claro, a qual está subordinada à OMS, claro, e, surpresa, o Banco Mundial. Então, eu queria saber o que aconteceu com o ministro Weintraub, ex-ministro Weintraub, e se ele vai lá para fazer a guerra cultural, para implodir a coisa por dentro, assim, talvez como um infiltrado, né? Ou se os princípios dele foram amolecidos aí pela boquinha, porque parece que o salário é muito bom, é de R$125 mil, bem mais do que ganha um ministro aqui no Brasil. Muito bem. Vamos falar do... Quer que eu fale Pode falar, Thaís, fica à vontade. Então, pelo que eu entendi, o tweet, então, dá uma explicaçada no vice-presidente Mourão, que está recebendo o jornalista, é isso, Guilherme Amado, da época? Exatamente isso. Me chamou a atenção, Thaís, exatamente pelo presidente Bolsonaro estar tentando amenizar o clima, né? Verdade, verdade. E vamos lembrar aqui, Paulo, que em 2019 o Carlos Bolsonaro travou uma guerra por tweets contra o vice-presidente Hamilton Mourão, que ele acusou de tudo, inclusive de querer sabotar o governo do pai dele para ficar no lugar dele, né? Isso foi publicamente, lembra que ele chamou o vice-presidente, esse tal de Mourão, ele escrevia, e ele bateu publicamente no vice, que, por causa disso, acabou submergindo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que estava naquela época com uma fila de 112 jornalistas querendo entrevistá-lo, 112 jornalistas do mundo inteiro, me lembro bem desse nome porque eu estava na lista, ele, de repente, sumiu,
calou-se, parou de dar entrevistas, submergiu e daí ficou quieto por um tempo. Agora que ele estava botando a cabeça para fora, pelo jeito, Carlos Bolsonaro voltará ao ataque. Muito bem, e antes de passar para o Josias aqui, mais uma informação de última hora para passar para vocês. O senador Flávio Bolsonaro é intimado pelo Ministério Público Federal para depor no caso dos vazamentos da Polícia Federal em operação. O senador terá 30 dias exatos para marcar esse depoimento. Josias de Souza. No caso do ex-ministro Weintraub, ele exibiu nos 14 meses em que comandou o Ministério da Educação um comportamento inadequado. Ele fez uma opção preferencial pelo insulto, no instante em que ele deveria ter dialogado para colocar os planos dele, do governo, em pé. Quando se imaginava que esse personagem sairia de fininho para um exílio dourado de uma diretoria do Banco Mundial em Washington, o Weintraub se comporta como Weintraub. Ele fala quando deveria calar. Conseguiu dar a essa sua migração funcional um conteúdo de fuga. Certas pessoas não perdem a oportunidade de perder oportunidades. O Weintraub anotou no Twitter um aviso, que ele chamou de um aviso: estou saindo do Brasil o mais rápido possível, poucos dias. Depois, numa declaração à CNN, ele foi ainda mais explícito. A prioridade total é que eu saia do Brasil o quanto antes. Agora é evitar que me prendam, cadeião, ou me matem. Quer dizer, considerando-se que o ex-ministro responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal, fica ainda mais claro que a indicação dele para a diretoria do Banco Mundial, em Washington, não se deve ao currículo do Weintraub, mas à decisão de dificultar o trabalho da justiça, o que é perigoso. Não se exclui a hipótese de o ministro ser impedido, inclusive, de viajar. Essa coreografia, ela é constrangedora. O Weintraub foi indicado para um posto no qual ele vai atuar como representante do Brasil e de outros 8 países que têm representação ali no Banco Mundial. E é triste que um país como o Brasil submeta a sociedade brasileira e os parceiros de outros países a esse dissabor de acomodar numa poltrona de dirigente de uma instituição como o Banco Mundial alguém que se assume como um fugitivo. E aí o constrangimento aumenta um pouco mais quando se verifica que o fugitivo vai trocar um salário de 30,9 mil, acho que é esse o salário de um ministro, por um contra-cheque quase 4 vezes maior, de R$115 mil. É tudo muito constrangedor. Constantino. Vamos lá, Paulo. Muitas coisas juntas. Primeiro, o Weintraub, obviamente, está sendo perseguido, né? E desde o Supremo Tribunal Federal, que tornou pública uma reunião que era privada, e por isso ele usou aqueles termos duros, porque não era para consumo externo, né? E imagina se tudo que a gente fala em reuniões fechadas fosse publicado, e se a chamar ministros do Supremo de vagabundo for da cana, haja construção de cadeia no país. E já tem aí gente da rede, uma espécie de braço do PT embalado a clorofila, pedindo o passaporte do Weintraub, né? Ele é incluído nesse inquérito de fake news, que é ilegal e absurdo, né? Então é tudo muito tosco. Além disso, ele mexeu com máfias poderosas do MEC. Ele tentou acabar com a mamata lá da Uni, numa MP, inclusive, que o seu Rodrigo Maia fez de tudo para caducar. Ele fechou torneiras no CAPES, ele acabou agora com cotas raciais no apagar das luzes em pós-graduação, ou seja, ele foi fechando mamatas, torneiras, cortando privilégios de uma turma, uma patota que vive dessa indústria mafiosa do MEC, né? Então ele mexeu com muitos interesses. Acho que ele tem todo o direito de temer aí até pela vida, né? E ele tem um currículo, ele foi diretor 18 anos do Votorantim, foi diretor estatutário do banco, deu uma alfinetada, rebateu a ironia do Maia com argumentos, né? O Maia que tentou ir para o mercado financeiro, que tentou se formar em economia na Cândido Mendes e nem isso acho que fez, né? Então não dá para comparar muito o currículo de um com o outro nesse aspecto. Ele tem preparo para isso. E quanto ao globalismo, veja, é muito curioso quando as pessoas às vezes ignoram informações, literatura sobre o assunto e torcem o nariz e chamam, ironicamente, de paranoia, né? O globalismo é uma coisa muito séria. Aliás,
exposta por eles, globalistas, né? Começou lá atrás com H.G. Wells. É a conspiração mais aberta que existe. Eu convido todos os ouvintes a lerem a série já de 5 artigos do Flávio Gordon na Gazeta do Povo sobre o tema, né? Especificamente sobre o globalismo com fontes primárias, tudo muito relatado. E aí a pessoa que lê aquilo depois não vai rir, né? Aquela risadinha de quem está por cima, superior, frente a malucos, né? Porque os globalistas não escondem o projeto de governo global, mundial. E as entidades que eles querem usar para enfraquecer as fronteiras nacionais, elas são evidentes. A OMS fez isso a olhos vistos hoje, né? Quem nega o esforço globalista via OMS durante a pandemia, não sei o que fez nos últimos meses, né? Essa história toda de ciências, temos que seguir as diretrizes de um troço que virou puxadinho da ditadura chinesa e por aí vai. Mas, enfim, pode parecer paradoxal à primeira vista ele ir para um Banco Mundial da Vida, mas é óbvio que a pessoa pode trabalhar na ONU e não necessariamente compactuar com a visão globalista que tenta usar a ONU como instrumento, né? Isso são coisas que, se for assim, nenhum liberal pode mais trabalhar no Estado, né? Porque quer reduzir o Estado, cortar privilégios e por aí vai. Então, aí fica mais fácil ainda o caminho para a hegemonia e para a patota toda controlar, né? Acho que é tudo que a turma de esquerda gostaria, mas não é bem assim que funciona o mundo. Sobre o Mourão e o Carlos, eu já parei também de acusá-lo de excesso de paranoia, porque depois que a gente viu o que o Moro fez quando saiu do governo, eu dou sempre o benefício da dúvida. Ele pode ter um ponto.